Bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo no livro do Apocalipse, desta feita no capítulo 12. Eu vou ler a versão que tenho, diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu à mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Embora as nossas versões tradicionais não tenham este versículo 18 e associem esta frase ao versículo 1 do capítulo 13, tudo parece indicar que o versículo 18 realmente deve existir e fazer parte do capítulo 12. Olhando para este capítulo, eu daria um título muito sugestivo, porque realmente o capítulo fala exatamente disso. O povo de Deus e a perseguição. Se nós pegássemos nas palavras ou no pensamento de Leon Morris, nós iríamos dizer claramente o seguinte: João é um verdadeiro artista plástico com as palavras. Para descrever as suas personagens, ele usa vários elementos que se encontram na mitologia clássica, mas que, ao mesmo tempo, ele imprime um cunho próprio de cristão. Podemos falar da mitologia egípcia sobre a deusa Íris, ou Ísis, que tem na cabeça um sol que está grávida de seu filho Horus e a quem o dragão Tifon quer destruir. Mas ela escapa para uma ilha e o seu filho Horus acaba por destruir o dragão. Também podemos falar da mitologia grega, que reporta a história do dragão chamado Pitão, que persegue a deusa Leto,
que está grávida do Deus que viemos a conhecer depois como Apolo. Ela é escondida por Poseidon, numa ilha até nascer Apolo, o qual, ao fim de 4 anos, já tem força suficiente para matar o dragão. Estas e outras histórias podem até ter algumas semelhanças, mas a realidade é que João foca a sua atenção, e quer que os seus leitores também concentrem a sua atenção, em Jesus Cristo, como resposta aos problemas dos seres humanos. Portanto, João continua com esta maravilhosa descrição visionária a incentivar os cristãos que enfrentavam a perseguição, a fim de os ajudar a olhar para o futuro com esperança. Ele usa imagens muito semelhantes às da mitologia, mas aplica a perspectiva cristã. Ele é muito claro em afirmar que aquilo que ele vê são sinais. Primeiro, o próprio verbo ver, oral, é usado muitas vezes em sentido metafórico, para significar exatamente uma visão ou uma percepção espiritual. Isto significa que João tem uma percepção espiritual interna das coisas. Em segundo, não podemos esquecer que ele usa a palavra sinal, semeion, em grego, para se referir à mulher e ao dragão. Portanto, tanto a mulher é um semeion, como o dragão é também um semeion. Portanto, um sinal. E ao interpretarmos estes sinais à luz do pensamento moderno, certamente que não iria funcionar, porque a realidade é esta: eles estão inseridos no contexto da antiguidade, da época em que João escreve exatamente este livro. Portanto, a nossa preocupação deve ser procurar entender estes símbolos no contexto em que o livro do Apocalipse foi escrito. Embora saibamos que nem sempre é tão fácil determinar todos os detalhes que nós encontramos no livro com as experiências ou os acontecimentos históricos da época. Bem que nós gostaríamos que João fosse um bocadinho mais explícito e até nos desse algumas pistas. Mas a pista mais clara que ele nos dá, para não nos desviarmos no fundo do objetivo que ele tem, é que a criança que nasce irá reger todas as nações com vara de ferro. Nós encontramos isso no versículo 5 deste capítulo 12. E aqui nós encontramos ecos, certamente, do Salmo 2, e especificamente no versículo 9, que tem sido interpretado este salmo como um salmo messiânico ao longo das gerações e das épocas, e por essa razão nós temos todos os motivos para dizer que João quer que nós nos concentremos naquele que reina sobre todas as coisas. Ainda que nos pareça que está a acontecer precisamente o contrário, e isto certamente seria o pensamento dos cristãos naquela altura, o facto é que os poderes da terra estavam a aterrorizar verdadeiramente os cristãos naquele tempo. As forças malignas continuam a querer destruir a criação de Deus, mas isto não significa que estejam a vencer. Através dos meios de comunicação modernos, nós hoje somos levados a pensar que o mundo está pior do que antigamente, que os problemas que nós enfrentamos hoje são maiores e mais graves do que antigamente. No entanto, ao lermos estes textos, reparamos que afinal não é assim. Por isso, quando nós comparamos o texto com o seu próprio contexto histórico e a época em que os cristãos a quem João escreve viviam, então nós verificamos que não seria muito diferente. Vamos pensar então no que o texto nos diz. Eu dividi este texto em 3 partes. E a primeira parte fala de a mulher perseguida pelo dragão. E os versículos 1 até ao versículo 6, que nós já lemos, mostram-nos isso. O grande sinal que se vê no céu é uma mulher cujo vestido é o sol,
Provavelmente até diríamos que nos pés, embora a versão nos diga que está sobre os seus pés uma lua, que nós poderíamos considerar até que seria o seu calçado, e na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Ao longo da história, nós poderíamos encontrar variegadas interpretações aplicadas à mulher. Uns disseram que a mulher representava Israel. Outros diziam que a mulher representava Maria. E ainda outros dizem que não, que a mulher representa a Igreja. O facto é que, quando se interpreta individualmente cada um destes elementos, é difícil depois integrarmos em todo o texto. Por isso, é interessante nós podermos verificar que, na interpretação que se dá sobre esta mulher vestida com o sol, houve quem dissesse que, no fundo, a lua simbolizava o Antigo Testamento, como reflexo apenas da luz, e o sol simbolizava o Novo Testamento, como luz que resplandece na sua força. E as 12 estrelas poderiam ser símbolo dos patriarcas ou até dos próprios apóstolos. E é interessante que o único problema nesta ideia que eu apresentei, que é de Torrance, é que ela concentra-se apenas em Israel, como o povo escolhido de Deus, e que depois não se coaduna com os versículos seguintes, principalmente se nós lermos os versículos 13 até ao versículo 19. Parece mais óbvio o pensamento que N.T. Wright descreve para este texto. Ele diz: esta mulher que agora está no centro do palco, no propósito de Deus para o seu mundo, é o reino sacerdotal, a nação santa de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Ela representa toda a história do povo de Deus, escolhido para levar a cabo os seus planos para as nações e, sem dúvida, para toda a criação. Este é o pensamento de N.T. Wright, e que eu penso que se coaduna exatamente com todo este texto. Portanto, João pega certamente no conceito que os profetas do Antigo Testamento tinham de Israel, como uma mãe com dores de parto. Leamos o texto de Miqueias, em que ele descreve a aflição do povo com a imagem das dores de parto. E ele diz exatamente o seguinte: sofre dores e trabalha, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até à Babilônia. Ali, porém, serás livrada, e ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Nós poderíamos realmente dizer que o profeta Miqueias, ao descrever isto, ele está, mais uma vez, a falar, no fundo, do povo de Deus, como uma mulher que está com dores de parto. Isaías até descreve, talvez melhor, este assunto ou este pensamento. Ele diz: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Nós encontramos isto em Isaías no capítulo 26, versículo 17. Portanto, os profetas descreviam a situação do povo de Deus que sofre com o cativeiro da Babilônia e espera ansiosamente a sua libertação, como nós poderíamos ver nos versículos seguintes aos textos que nós lemos, se lêssemos todo o contexto em si. Da mesma forma, João retrata agora o povo de Deus, constituído por judeus e gentios, que sofrem às mãos da opressão romana. Entretanto, João passa a descrever o grande dragão vermelho, com 7 cabeças, com diademas e 10 chifres. Também o dragão é um sinal, simbolizando alguma coisa naquela época. Provavelmente até seria uma referência exatamente aos vários impérios, ou agora chegando ao próprio Império Romano. Mais adiante, João vai dizer que o dragão também é conhecido como a antiga serpente, o diabo, Satanás.
No entanto, os elementos que descrevem o dragão são tirados exatamente dos temas antigos da mitologia. Poderemos então lembrar, por exemplo, que no Antigo Testamento também se falava na serpente ou no Leviatã, que tinha várias cabeças. Se nós lermos no Salmo 74, versículo 14, nós encontramos isso. Já o profeta Isaías falava do castigo infligido por Deus ao Leviatã, a serpente fugitiva, o Leviatã, a serpente tortuosa, o dragão que está no mar. Esta seria a forma como ele escreveria lá em Isaías no capítulo 27, versículo 1. Segundo Isaías, o próprio dragão é identificado como Raab. E é interessante nós lermos isto em Isaías no capítulo 30, versículo 7, e depois em Isaías 51, 9. Se em Isaías o dragão é identificado com o Egito opressor, também João está a identificar o dragão com o opressor do seu tempo, ou no tempo do nascimento de Jesus. Reparem que a mulher está para dar à luz o seu filho, e o dragão está à espera de o devorar. Provavelmente, João estaria aqui a lembrar o tempo de Herodes, quando Herodes queria matar Jesus logo à nascença. E o vidente João narra que a mulher deu à luz o tal filho que há de reger todas as nações com vara de ferro, portanto, lembrando até quase aquilo que os magos disseram: onde está o rei dos judeus? O que perturbou certamente Herodes e toda a Jerusalém. Agora, à semelhança do profeta Isaías, que disse: um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou Pai eterno, o príncipe da paz. E o seu governo não terá fim. Nós leríamos isto em Isaías no capítulo 9, versículos 6 e 7. Da mesma forma também João narra que repentinamente este filho, aquele que vai reger todas as nações com vara de ferro, com vara firme, esse acaba por ser arrebatado por Deus e para o seu trono. Portanto, João passa de facto logo de imediato de uma realidade para descrever ao mesmo tempo a ressurreição e a ascensão de Jesus. Portanto, o dragão é contrariado na sua vontade de devorar o filho. Deus atua. Herodes também não conseguiu matar Jesus, porque houve uma fuga para o Egito, e certamente que esta fuga para o Egito seria uma fuga que necessitaria de atravessar então o deserto. Entretanto, a mulher, que nós, de acordo com os diversos pensamentos expressos até aos tempos de hoje, são mais unânimes em dizer que se trata do povo fiel de Deus. Mesmo assim, apesar desta fuga, continua em perigo. E é neste versículo 6 que nós acabamos por encontrar que João liga o povo fiel de Israel com o povo crente de Deus. Ou melhor, parece que João redefine o símbolo da mulher, aplicando-o agora ao povo de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo e que também tem de fugir para o deserto. E quando nós olhamos para este texto, nós verificamos que, à semelhança do povo quando estava no Egito para ser cuidado por Deus, no deserto, também isto acontece nesta descrição de João. Nós poderíamos dizer que isto é uma espécie de novo êxodo que agora é aplicado então aos cristãos. E os 1260 dias lembra o número simbólico que nós já encontramos e já mencionamos várias vezes no livro de Daniel, como sendo o tempo de tribulação. Mas, ao mesmo tempo, nós verificamos que desde a ascensão de Cristo até à sua vinda, este número de dias, ou anos, porque corresponde a 3 anos e meio, ou aos 42 meses, denota, efetivamente,
um período temporário. Não é algo que nós possamos dizer que vai só durar os 1260 dias. Nem tampouco João estaria preocupado com isso. Ele está a falar em termos simbólicos. E estes termos simbólicos é para dizer que, de facto, o povo sofre esta perseguição e o povo tem de andar fugido, o povo de Deus, mas isto é sempre temporário. O segundo aspecto que nós encontramos neste relato, ou nesta secção do capítulo 12, diz-nos respeito a Satanás derrotado no céu. Do versículo 7 até ao versículo 12 seria a secção agora a analisar. Estes versículos representam 3 momentos: a batalha, a derrota e o cântico de vitória. Notem que João descreve o acontecimento como algo que aconteceu no passado. E ele usa a expressão tão conhecida que nós encontramos no livro do Apocalipse: kai egeneto. Esta expressão, que poderia ser traduzida por e aconteceu que, ou acontece que. No entanto, a ideia aqui é dizer que algo acontece inevitavelmente. É interessante que 2 dos manuscritos mais antigos não têm as palavras batalha no céu. No entanto, parece que os textos posteriores o colocaram isso ali e fez com que os próprios tradutores se considerasse que assim deveria de ser, embora estes 2 manuscritos não têm isso. E se assim fosse, seria até interessante nós não termos a expressão batalha no céu, para podermos associar e aconteceu que, ou acontece, precisamente logo com o verbo infinitivo que nós temos a seguir, em que João estaria então a dizer que o anjo Miguel e os seus anjos apareciam inevitavelmente para combater contra o dragão. Isto é, depois da descrição da mulher que foge e que ainda tem o dragão a persegui-la, esta mulher que está ali no lugar preparado por Deus e que é nutrida, alimentada de facto por Deus, então mesmo assim nós vemos que surge Miguel e a sua legião para confrontar exatamente o dragão e os seus aliados. Portanto, o verbo batalhar, que se encontra exatamente no aorista infinitivo, transmitiria a ideia de um infinitivo de propósito. E é isso que certamente João teria em mente. Parece que alguns comentaristas, parece não, e exatamente acontece, alguns comentaristas são unânimes quanto à ideia de que a guerra no céu começou com a ascensão de Cristo. Barclay, por exemplo, chega até a afirmar que o dragão perseguiu o Messias até ao céu, mas acabou por encontrar Miguel e a sua legião de anjos pela frente. Um outro comentarista, Mount, diz que foi uma tentativa geral da parte de Satanás para obter de novo a sua posição na presença de Deus. E por conseguinte, diria ainda Mount, é o prelúdio cósmico para a consumação. Mas o texto limita-se a dizer apenas que no plano celestial está a acontecer realmente algo que faz com que nós pensemos que as coisas não acontecem só no plano terreno. No entanto, a ideia continua a ser esta, é verificarmos que os anjos de Deus vêm sempre em auxílio do seu povo. Parece que o objetivo de João é dizer que o conflito é muito mais abrangente do que aquele que os cristãos estão a sofrer. E aqui nós citaríamos novamente Morris, quando ele diz que o conflito não é só entre demónios e homens. As forças angélicas também estão envolvidas neste conflito.
As nossas lutas não devem ser descartadas como insignificantes de maneira nenhuma. Elas fazem parte deste grande conflito entre o bem e o mal. E este conflito é uma realidade. Ainda que inevitavelmente haja esta batalha ou esta guerra nos lugares celestiais, eles têm esta ligação ao mesmo tempo com a nossa esfera terrestre. De acordo com o texto, o dragão também tem um lugar no céu, isto é, junto de Deus, na presença de Deus. Isto pode-nos até parecer estranho, mas isto não é novidade de maneira nenhuma. Já no Antigo Testamento, Satanás faz parte da corte celestial, se nós lêssemos o livro de Jó, em que ele procura sempre arranjar conflito, procura arranjar acusações para todos aqueles que são os servos de Deus. E nós encontraríamos depois, mais tarde também, isso mesmo em relação a Josué. Portanto, tal como o nome indica, ele toma a atitude de se opor ao bem-estar dos seres humanos, ou podemos dizer até aos planos do Criador para o seu mundo. Entretanto, surge inevitavelmente Miguel e os seus anjos para impedirem que tais propósitos sejam levados por diante. No conceito tradicional judaico, Miguel era um anjo da guarda, como nós sabemos. Naquele tempo, leríamos nós no capítulo 12 de Daniel, no versículo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ora, esta ideia não ficou só ali no livro de Daniel. Nós encontramos isto depois em várias literaturas judaica, e principalmente durante o período dos Macabeus. Por isso, não é de admirar que João transcreva esse mesmo conceito para o seu livro, a fim de dizer que todas as hostes celestiais de Deus estão ao lado do seu povo. Ainda que o dragão e os seus anjos deem luta, a realidade é que o dragão não tem força suficiente para vencer as hostes de Deus. E é interessante a palavra que João usa aqui, o verbo isquio, que é usado muitas vezes então para poder, força, fortaleza. E este é um dos textos que mostra claramente que Satanás não é todo poderoso, assim como também não é omnipresente, porque este verbo é usado sim em relação a Deus, em relação àquele que é todo poderoso. Por isso, o texto claramente diz que Satanás não tem força suficiente para vencer. Consequentemente, ele e os seus anjos não tiveram mais lugar no céu. Craig Keener comenta que Miguel e as suas forças derrotaram as forças de Satanás, porque Miguel e os seus aliados representam a vitória celestial alcançada por Cristo na terra. Deus não só governa o mundo, continua ele a dizer, através de eventos no céu, ele também ajusta estes eventos com os seus atos na terra. Este pensamento de Keener é um pensamento interessante, porque nos leva então a verificar que João elenca uma série de nomes que descrevem, afinal, este grande dragão, que ao ser atirado para a terra, e notem que neste versículo 9 João usa 3 vezes o verbo atirar, que é o verbo balo, precisamente na voz passiva. Portanto, certamente dando aquela ideia, não é propriamente Miguel e os seus anjos que fazem isto, mas há aqui a intervenção de Deus. E apesar de ele ser atirado para a terra, no entanto, mesmo assim, este dragão, esta serpente, este diabo, este acusador, ele quer continuar a sua ação. E ele procura
a perseguir, a enganar todos os que habitam na terra. E é interessante esta expressão, habitam na terra, ou em todo o mundo, diz a nossa versão, que engana todo o mundo. A expressão é oikomene hole. Portanto, significa a todo aquele que habita na terra. Continuando a descrever esta experiência na esfera celestial, João, no versículo 10, agora ouve uma voz. E, mais uma vez, ele descreve exatamente esta expressão como uma grande voz. E esta grande voz é um cântico de vitória, expressa um cântico de vitória. Também aqui João usa o verbo aconteceu, egeneto, para falar deste acontecimento inevitável. Tem de acontecer mesmo, porque se há uma vitória, então é necessário cantar essa vitória. E esse acontecimento é descrito com vários termos. Estes termos têm a ver com salvação, com o poder, com o reino de Deus, com a autoridade de Cristo. Tomem nota a toda esta sequência progressiva e, ao mesmo tempo, crescente. Salvação, poder, reino de Deus, autoridade de Cristo. Tudo isto é uma realidade que acontece por ação de Deus. No tempo de João, as pessoas estavam habituadas a aplicar estes termos ao imperador. E quem não o fizesse era acusado de traição e de sedição. A experiência da acusação e da perseguição tinha o seu reflexo ao mesmo tempo na esfera celestial, pois o acusador, e a palavra que é usada aqui é categoros, este acusador, é de onde vem até inclusive a nossa palavra categoria, porque a partir inclusive do grego e depois para o latim, a palavra categoria no fundo significa acusação, e que este acusador tinha a sua atividade constante, dia e noite, diante de Deus. É impressionante. E parece que este é o objetivo, no fundo, deste acusador, que agora, pelos vistos, já não tem lugar lá no céu, embora ele estivesse lá durante algum tempo para fazer as suas acusações. Mas agora as suas acusações são silenciadas, porque a vitória de Cristo é suficiente para silenciar todas as objeções deste promotor de justiça. É interessante porque a palavra nós poderíamos até traduzir por procurador, ou aquele que é advogado de acusação. O interessante é que a vitória é atribuída aos crentes e não a Miguel e aos seus anjos. Reparem que o versículo 11 agora diz: e eles o venceram. Eles quem? Os nossos irmãos que eram acusados dia e noite diante de Deus. E estes que eram acusados, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e inclusive pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Portanto, claramente o texto refere-se aqui aos cristãos que deram a sua vida a favor do seu testemunho por Cristo. É interessante aquilo que nós podemos encontrar aqui. Portanto, a vitória é consagrada àqueles que se identificaram com o sangue do Cordeiro, dando o seu testemunho desta palavra com a sua própria vida. Isto é, significando que eles foram muitas vezes levados, ou alguns foram levados à morte. A parte final do hino tem um apelo à alegria, mas também tem um ai, tem um lamento, ai da terra e do mar. Quem estava na presença de Deus devia alegrar-se. É preciso ter atenção, porque a palavra alegrar, eufreino, implica um estado mental que nos leva, de facto, a cantar a vitória, mas sem euforias. Sim, sem euforias, porque na terra ainda nada estava
terminado. Portanto, diria mais uma vez o comentarista Craig Keener que a derrota de Satanás no céu não significa o fim do sofrimento físico na terra. A realidade é que o caluniador tem consciência que lhe resta pouco tempo, isto é, tem uma janela de oportunidades muito diminuta e ele então sabe que assim é. Por isso desenvolve em si todo um impulso agressivo de destruição, que é exatamente a raiva. E a palavra que é usada aqui é a palavra thumos, para significar, no fundo, esta ira. Mas raiva é o que brota no sentimento deste ser. E raiva era o que acontecia exatamente com todo aquele que, achando-se senhor de tudo e de todos, não era adorado como ele esperava ser adorado, principalmente pelos cristãos. O ponto terceiro deste capítulo está inserido nos versículos 13 até ao versículo 18, e que eu intitulei O Dragão Continua a Perseguição. João retoma o tema da precipitação do dragão, referida no versículo 9, para descrever agora esta perseguição que é feita à mulher. E ainda que se possa, de alguma maneira, identificar a mulher com a Igreja, o importante é nós continuarmos a ter esta noção de que se trata do povo de Deus em continuidade. João não quer fazer aqui uma separação entre o povo de Deus na antiguidade e o povo de Deus no seu tempo, e certamente o povo de Deus que continuará depois do seu tempo. O profeta volta a lembrar os episódios do Êxodo para fazer a ligação deste povo de Deus antes de Cristo e o povo de Deus depois de Cristo. E quando ele escreve que foram dadas 2 asas de águia à mulher, ele ao mesmo tempo faz lembrar os judeus daquilo que Deus disse em Êxodo, no capítulo 19, versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Isto significa que Deus está sempre no centro dos acontecimentos, precisamente para ajudar a livrar aqueles que são seus dos perigos iminentes. Esta mesma ideia também se aplicava na mensagem do profeta Isaías sobre o povo que estava a iniciar um novo deserto, ou um novo êxodo, digo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Um versículo certamente muito bom e que nós gostamos muito de repetir, mas nós não podemos esquecer que este versículo está inserido no novo êxodo, na nova caminhada, no novo percurso do povo atravessar exatamente o deserto, e que, passando por esse deserto, mesmo com todas as dificuldades, nós precisamos de esperar no Senhor, que renovará certamente as nossas forças. No deserto a mulher é sustentada, a mulher é alimentada, ela é nutrida, como nós podemos já verificar, tanto nos textos anteriores como agora. E este verbo faz-nos lembrar exatamente a ação de Deus quando ele fez aparecer o maná no deserto. Ora, nós lembramos que o deserto é o lugar da mulher por enquanto. Não se sabe a quantos anos ou séculos corresponde esta expressão, um tempo e tempos e metade de um tempo. O que nós sabemos é que, pegando no texto de Daniel, que João agora refere aqui, ele já mencionou várias vezes a questão dos 1260 dias, ou dos 3 anos e meio, o que isto faz referência, no fundo, aos 42 meses, que acaba por ser um número simbólico no texto bíblico. E como nós já vimos, e até já dissemos, isto são apenas números simbólicos, que marcam um tempo limitado.
Quer dizer, Deus não vai deixar que isto se prolongue ad infinitum. Pelo contrário, Deus tem tudo planeado e Ele tem o tempo limitado para esta aflição, esta perseguição ou esta tribulação. A perseguição ao povo de Deus continua ainda, mas agora de forma diferente. Vários são os métodos usados pela serpente ou pelo dragão, como queiramos, uma vez que a mulher está num lugar preparado por Deus. Sim, foi Deus que preparou, no fundo, aquele lugar, o que nos faz questionar, mas Deus preparou exatamente um lugar no deserto para o seu povo, para os seus filhos. Porquê um lugar preparado por Deus no deserto? A ideia é continuar a dizer que sim, nós estamos nesta situação e ainda que nos pareça um deserto agreste, um deserto difícil, o facto é que Deus continua a cuidar de nós. E é precisamente para isso, para nós nos lembrarmos que dependemos de Deus. Esta travessia do deserto aponta nesse sentido. No entanto, agora surge esta imagem de um rio que sai da boca da serpente e que certamente poderá ser um símbolo da calúnia com que Satanás pretende lançar alguns cristãos na prisão, como nós lemos numa das cartas que foi enviadas no capítulo 2, no versículo 10, e isto faz-nos lembrar exatamente a carta enviada à igreja de Esmirna. Esta mesma imagem é descrita pelo salmista como se vê, ou quando ele se vê atacado pelos homens violentos, por aqueles que, e cito aquilo que diz o Salmo 140, versículo 3, aguçam a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Portanto, nesta enxurrada de possíveis calúnias, a serpente pretendia afogar ou arrastar, conforme possamos interpretar esta palavra única que nós temos aqui no livro do Apocalipse, potamophoretos, é a palavra que pode significar, no fundo, afogar ou imergir, mas que também pode dar a ideia de arrastar com o rio a mulher, isto é, o povo de Deus. Os judeus estavam habituados a ouvir a história de que Deus julgava os maus, fazendo até abrir a terra. E esta era uma expressão que a terra abre a sua boca, contrastando exatamente com a boca que a serpente abre para fazer sair aquela enxurrada de água. E se nós lermos no texto de Números, quando lembramos exatamente aquilo que aconteceu em termos da rebelião de Coré, Datã e Abirão, que se revoltaram contra Moisés, e que a determinada altura então Moisés proferiu o seguinte: se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Isto nós encontramos em Números, no capítulo 16, versículo 30. Pouco antes, nós teríamos na narrativa do Êxodo exatamente o Cântico de Moisés, no capítulo 15, onde Moisés descreve a perseguição que os egípcios encetaram contra Israel e como a terra o estragou. Isto encontra-se em Êxodo capítulo 15, versículo 12. Portanto, João transporta este mesmo conceito para o seu livro, a fim de proclamar que Deus estará sempre pronto para ajudar aqueles que são seus. O verbo que João usa para ajudar, é um verbo também muito interessante, significa dar apoio imediato em tempo de grande necessidade. Sim, este verbo ajudar, boetheo, é aquele apoio que vem logo, muito rapidamente,
quando há uma urgência. Alguns defendem que a própria natureza vem em socorro do povo de Deus. Há quem não goste de considerar que a ordem moral da própria natureza pudesse estar a intervir aqui. Morris é um deles, mas não sabemos se João estaria a pensar em algum evento natural que pudesse até lembrar os seus leitores do tipo de ajuda que Deus poderia providenciar. Sabemos que depois da destruição de Jerusalém no ano 70, antes da destruição, muitos cristãos fugiram para Pela, que é precisamente para os lados, do outro lado do Rio Jordão, que levaria a pensar que eles também tinham ido para o deserto. Mas o que é que teria acontecido depois? Nós sabemos que muitas catástrofes naturais aconteceram posteriormente no reinado do imperador Tito, depois de ele ter destruído inclusive a cidade de Jerusalém, e isto fez com que verdadeiramente os cristãos até pensassem e aplicassem que estas catástrofes seriam uma resposta de Deus sobre os seus inimigos. Os profetas estavam habituados a associar eventos catastróficos com o julgamento de Deus. Claro que nem sempre, nem todos os eventos da natureza que foram dramáticos foram associados a castigos de Deus. Mas, independentemente dos meios ou dos métodos que Deus usa para livrar os seus filhos, a realidade é que estes devem estar confiantes que Deus o fará. Mas a irritação do dragão continua, principalmente porque ele não consegue atingir totalmente aquilo que ele pretende. O alvo do ataque do dragão agora é os filhos da mulher. Parece-nos evidente que João está a referir-se aos crentes em Jesus Cristo, o que quer dizer o mesmo que o povo de Deus. Portanto, João não cria quimeras na mente dos cristãos. Ele não apresenta utopias, apenas lhes mostra que o caminho da vitória está em duas atitudes fundamentais. Uma delas é guardar os mandamentos de Deus. A palavra guardar é o verbo tereo, que eu entendo que é aquele verbo que não significa guardar como se fôssemos soldados à frente de um banco ou de um depósito importante ou de um tesouro importante, mas sim que implica a prática dos mandamentos de Deus. E essa prática leva, sem dúvida nenhuma, à identificação com o martírio de Jesus. Nós temos a palavra testemunho de Jesus, mas, sem dúvida, a palavra grega que nós temos aqui faz-nos lembrar a questão do martírio de Jesus. É esta identificação dos crentes com Cristo. O apóstolo Paulo mencionou várias vezes nas suas cartas. Sim, ele identificou-se crucificando a sua vida, isto é, ele está crucificado com Cristo. E muitos cristãos nesta altura também tiveram essas experiências. Por enquanto, aquilo que nós verificamos no final desta passagem, e daí que nós temos o versículo 18 em algumas versões, noutras esta frase passou para o versículo 13, mas com uma referência a João, mas aqui a referência é, sem dúvida nenhuma, ao dragão. O dragão que parou, e ele parou. Sim, ele ficou de pé sobre a praia do mar. E isto significa que o dragão continua de pé sobre as areias do mar. João prepara os leitores com esta frase e todos aqueles que vierem também a ler este mesmo texto, que afinal nós estamos perante uma situação que algo ainda está para vir. É o próprio Leon Morris que acaba por concluir da seguinte maneira: Satanás está em guerra com todos os cristãos. Ele não é capaz de concretizar o seu propósito contra Deus. Por isso, faz o que pode em oposição ao povo de Deus. O testemunho dos cristãos deve ser um testemunho de fidelidade ao Senhor, de proclamação da sua mensagem de justiça e de retidão, de paz e de amor.
E por isso é preciso viver de forma a condenar as injustiças e a opressão que escraviza os mais frágeis da sociedade. Os cristãos, por assim dizer, devem insurgir-se contra o dragão, simbolismo do poder político que ceifa vidas como danos colaterais, simbolismo do poder económico que arrasa as economias caseiras, criando situações em que as famílias não têm o seu pão de cada dia. Dragão este que simboliza, acima de tudo, o poder religioso que afasta as pessoas da comunhão com Deus, impedindo-as de entrarem no reino de Deus. Dragão que continua a sua pressão para que os cristãos não deem o verdadeiro testemunho de Cristo, não deem evidências claras de que obedecem ao mandamento de Deus, de serem suas testemunhas em qualquer circunstância, em qualquer lugar. O facto é este: o pano ainda não desceu. Que Deus vos abençoe e até à próxima semana.